Então, nesse processo, uma cultura interdisciplinar ela precisa existir. E, ao existir, ela significa mudanças de comportamento nos vários participantes desse processo, inclusive no comportamento machista, no comportamento feminista e por aí afora. Olhando para isso, as organizações da sociedade civil podem contribuir tremendamente para essa cultura. E um exemplo claro que eu posso mencionar é o fato de que nos conselhos, por exemplo, de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de saneamento, são conselhos que existem em nível federal, nível estadual, no Brasil, né, e no mundo inteiro, mas no Brasil, as sociedades civis estão cada vez mais atuantes na sua cidadania. E nós temos o quê? No Conselho de Meio Ambiente você tem lá participantes das várias áreas do conhecimento, né, das várias secretarias e disso e daquilo outro, e aí representantes da universidade, e você tem a representação social. Essa representação social são pessoas que são comuns. No entanto, elas vêm com soluções tremendas, às vezes, nas discussões, com saberes absolutamente relevantes para você avançar na forma de conduzir os problemas que ocorrem dentro de uma sociedade. E aquilo é decorrente do quê? De uma certa forma, algo que nós podemos fazer naturalmente, né? Cada um de nós, individualmente, é interdisciplinar. Nós falamos de futebol, né? Nós falamos de cinema, de arte, nós falamos de coisas científicas, nós falamos de criação de filhos, de netos, né? Nós falamos de tudo. E, de uma certa forma, podemos ou não ter mais ou menos conhecimento, mas nós falamos. E conseguimos entender. Agora, quando entramos na academia, é um negócio impressionante, né? Às vezes a gente tem dificuldades de entender que essa relação ela é necessária e que ela precisa ser levada adiante. A partir daí, portanto, quais são, por favor, vamos ver agora os desafios que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro conjunto de desafios está associado à necessidade da interligação de saberes. Então, por exemplo, olhem que perspectivas interessantes que se colocam em relação à questão interdisciplinar no desenvolvimento das pesquisas, dos estudos. Primeiramente, ele aumenta a possibilidade de cooperação técnico-científica entre as pessoas. Porque eu posso, por exemplo, na minha universidade, não ter o conhecimento na minha universidade, mas eu sei que tem outra universidade que tem esse conhecimento. E eu posso procurá-los e chamá-los para fazer parte desses projetos. Ou eu estou na minha unidade, dentro da minha universidade, ou dentro da minha instituição de pesquisa, ou da minha instituição governamental, ou da minha empresa, mas, no caso, pegando a universidade, eu posso ver que eu preciso do conhecimento daquela faculdade, daquela outra unidade, daquele departamento, daquele colega de outro lugar, que às vezes deve ser chamados para fazer parte de propostas de pesquisa e, por que não, de pós-graduação. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, nas nossas discussões de momento, inclusive, né, dos últimos 5 anos, nós temos cada vez mais colocado a necessidade para uma universidade como a nossa. É uma universidade que ela atingiu um certo limite de produção. Nós não estávamos mais conseguindo ampliar muito mais. Felizmente tivemos agora um alívio. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acabou de aprovar a criação de 2.800 cargos novos de professores para a nossa universidade. Então, com isso, quem sabe, nós vamos conseguir repor áreas do conhecimento, criar novas, etc. Mas o que eu quero mencionar com isso é que qual foi uma forma de se identificar, ampliarmos a nossa possibilidade de ampliar a nossa produção através de programas interdisciplinares e interunidades e interinstitucionais. Só com isso, este ano, por exemplo, a universidade vai mandar 23 propostas de programas novos para a CAPES, só esse ano. Então, por quê? Porque são programas que estão se articulando. Só na unidade não dá mais. Não tem como. Agora, se articulando com outros, você começa a trazer pessoas interessadas nesse processo. E aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre aquela história dos 8. Né? Que nós vamos ter que, né, temos que ir atrás disso aí. O outro aspecto importante é que
em projetos interdisciplinares, nós temos a possibilidade real de termos uma consolidação maior de bases de dados. Por quê? Porque mais dados de mais áreas do conhecimento são gerados. E eles são propriedade, entre aspas, de mais gente. Se nós formos pegar, por exemplo, a área de química tem um laboratório. Todos os dados gerados por aquele laboratório, normalmente tem o professor principal, coordenador daquele laboratório. Normalmente, como é que nós tratamos isso? Esses dados são do professor fulano de tal. Né? Na área interdisciplinar, é meio complicado dizer que esses dados são de fulano de tal. Esses dados são do projeto. Né? Eles são do programa. Então, essas características, elas têm quem seja responsável pelos dados, mas eles são de acesso necessário de todos os que participam das diversas áreas do conhecimento. Portanto, eu tenho possibilidades reais de consolidar bases de dados e, ao mesmo tempo, compartilhar cada vez mais essas informações, porque elas são realmente a propriedade, de novo, entre aspas, daqueles grupos de pesquisa que envolve, portanto, muito mais gente, muito mais instituições ou pelo menos mais unidades. E é claro que também há uma perspectiva enorme de que se avance na cooperação universidade com o setor público, universidade com os setores empresariais, universidade com a sociedade civil. Aliás, este me parece que seja um período extremamente importante de discutirmos no âmbito da nossa pós-graduação e das nossas universidades a necessária interação com a sociedade. As universidades, elas têm o orçamento da União, ou dos estados, ou dos municípios, em alguns poucos casos, que bancam essas universidades. E essa universidade ela tem que dar maior retorno à sociedade. Então, de que forma fazer isso? De alguma maneira, a interdisciplinaridade acaba cooperando para esse aspecto, porque são estudos que necessariamente têm que ter maior interação com os ministérios, com as secretarias, ou com as empresas, no caso de projetos comuns. Dentro desse aspecto, o outro conjunto de desafios agora seria como forma de conhecimento. Então, o primeiro aspecto é a ideia de que temos que buscar ter atitude interdisciplinar. Isso faz uma diferença brutal. Quem já não ouviu falar, eu lembro aqui, e o Jalcione já deve ter me ouvido falar essa história várias vezes, eu fui relator no Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, uma dada reunião, não vou falar a área, né, mas fui relator de uma área que tinha várias propostas de cursos novos. E, ao olhar o relatório, a proposta, achei a proposta extremamente bem feita, um mérito científico bastante interessante, mas a área estava negando, não estava recomendando. E, ao olhar, né, as razões do estar negando aquilo, a proposta, e eram 3 propostas com características bastante similares, tinham 15 docentes. Dos 15 docentes, que eram permanentes do programa, da proposta, 3 deles não eram da área disciplinar que estava analisando. E o parecer final dizia que aquele programa poderia descaracterizar a área pelo fato de ter 3 outros profissionais que não os da sua própria área. Particularmente, eu fiz o meu parecer favorável e finalizei, inclusive, dizendo que se a área tivesse dificuldades em recepcioná-los, a área interdisciplinar poderia recepcionar aqueles programas, porque entendíamos que havia mérito e que desejava, inclusive, até maior interação entre as áreas do conhecimento. O CTC aprovou e a área acabou ficando com aqueles programas. E, ao ficar com aqueles programas, também, dada aquela discussão, resultaram em várias conversas, debates dentro do próprio CTC a respeito desses assuntos, porque eu cheguei a chamar atenção para esse fato, e outros começaram a mencionar isso também. Então, isso significa o quê? É uma atitude interdisciplinar. Nós não estamos na pós-graduação, nós temos um sistema nacional de pós-graduação. As áreas não estão lá para defender o seu feudo.
As áreas estão lá para defender o quê? O Sistema Nacional de Pós-Graduação. Uma avaliação da pós-graduação com qualidade. É isso que tem que ser defendido. Como é que isso vai ser feito? É olhando se tem rigor científico, teórica e conceitualmente adequadas as ponderações e embasamentos das propostas, o grupo de pessoas envolvidos que seja realmente de alto nível e por aí afora. A partir daí, portanto, essa atitude interdisciplinar, elas levarão obrigatoriamente a ter novas práticas de pesquisa e elas vão levar a inovações tecnológicas, com certeza. Estabelecer novos tipos de relações com os objetos de pesquisa. E, é claro, temos que também lembrar da instrumentalização necessária em relação às pessoas que fazem parte desses projetos, que são ligados a programas interdisciplinares. Isso significa, por exemplo, a necessidade de leituras de diferentes naturezas, como já mencionava há pouco. Então, às vezes, eu sou obrigado a ter que ler um livro ou um artigo, ou vários artigos sobre tal assunto, que não é o meu direto, mas ele tem relação com o que eu estou estudando, e eu tenho que saber como é que aquilo está sendo trabalhado. Além disso, organização, a área interdisciplinar, ela é, por excelência, ela tem que ser articulada em grupos de estudo e pesquisa. Numa área disciplinar, tem grupo de estudo e pesquisa, mas às vezes a pessoa pode estudar sozinha, pode fazer aquilo sozinha. Na área interdisciplinar, tem que ter grupos que estudem, que dialoguem, que debatam aqueles assuntos que são associados à pesquisa que está em desenvolvimento. E lembrar que é importante o nosso pessoal, ligado a projetos interdisciplinares, participarem de congressos científicos, de eventos científicos, seminários, que não os da sua área também.